Ali está adiantado. Nossa. É. Boa noite, queridos irmãos, amigos e a todos que estão agora acompanhando a mais um culto da nossa igreja, Igreja Evangélica Nazareno de Santo André, Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que o Senhor possa estar aqui abençoando a mais esse culto. Por isso vamos orar, se chegar mais a Deus agora, estar falando com Ele neste momento. Ó Senhor Deus Pai, Santo, Santo, Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado Pai, porque Tu tens cuidado de cada um, ó Deus, apesar de todas as dificuldades, Pai, Tu estás aqui, Pai, que o Seu Santo Espírito possa fazer morada agora nesse local, em nossas casas, possa estar falando conosco, possa estar agindo agora nesse momento, que o Santo Espírito de Deus faça presente agora nesse culto que faremos a Ele. Em nome de Jesus Cristo, entregamos mais esse culto a Ele, que o Senhor esteja abençoando, Pai, a pessoa que irá pregar, que o Senhor possa receber esses louvores, abençoa cada pessoa que estará executando agora os trabalhos para Ti. Em nome de Jesus Cristo, entregamos mais esse culto em Suas mãos, nosso Deus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos agora estar lendo um texto que se encontra em Salmos 145. Vamos estar lendo esse Salmo de número 145, que diz: Exaltar-te-ei, ó Deus, meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras se renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes a benevolência de todo vivente. Justo é, Senhor, em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade de todos os que temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. O versículo 18 diz: Perto está o Senhor,
de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Que nós não desanimemos, que nós sabemos que podemos nos achegar a esse Deus, invocar o seu santo nome, porque aqui ele fala que ele perto está, sim, ele perto está de todos os que se achegam a ele. Esse é nosso Deus bondoso e misericordioso, digno de toda a honra e toda a glória. Eu gostaria agora de estar fazendo alguns pedidos para as pessoas que precisam da ação de Deus, que possamos agora se achegar através da oração de intercessão para o nosso Deus. Todos aqueles que necessitam da ação de Deus, da providência de Deus, que possamos agora estar nos achegando e orando para Deus. Vamos nos aproximar dele agora. Eu vou convidar agora o pastor Paulo para estar fazendo a intercessão pelos pedidos. Muito bem, nós vamos orar então ao nosso Deus, clamando a Ele por aqueles que estão necessitados, né? Colocando nas mãos do Senhor a nossa vida e pedindo ao Senhor que esteja intervindo, né, em favor daqueles que estão precisando. E também orando pelo nosso país, orando pelas famílias, né? Há muitos necessitados, há muitas pessoas precisando. Vamos orar, vamos clamar a Deus para que o Senhor esteja agindo em nosso favor, tocando e fazendo a sua vontade nas nossas vidas. Oremos. Bendito Deus, nesta hora, Senhor Deus, que nos encontramos aqui, clamamos ao Senhor, ó Pai, neste momento que, ó Deus, nos encontramos na Tua presença, pedimos a Tua bênção, ó Deus, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, que o Senhor esteja estendendo as Tuas mãos, Senhor Deus, sobre nós, que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando, Senhor Deus, a todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, Senhor, a todos aqueles que estão passando por, ó Pai, dificuldades. Nós clamamos a Ti já no início deste culto, Senhor Deus, nos lembrando, Senhor, que precisamos do Senhor, que o Teu povo precisa de Ti, que a Tua igreja precisa de Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos, ó Deus, pelas vidas que têm sido colocadas diante do Senhor, ó Pai, aqueles que estão enfermos neste momento, nós nos lembramos deles, que as Tuas mãos estejam sobre cada um deles, Senhor Deus, que o Senhor alcance, Senhor Deus, essas vidas, ó Pai, a cada um que está passando por momentos difíceis na sua vida, às vezes emocionalmente, ó Pai, ou em outras áreas, que o Senhor esteja tocando na família, nos relacionamentos, trazendo paz, trazendo alegria, Senhor Deus, contentamento, Senhor, em nome de Jesus, dá o suprimento, Senhor Deus, a cada família, a cada um, Senhor, nós clamamos a Ti, ó Deus, que cada um tenha o trabalho, tenha, Senhor, o sustento, tenha, Senhor Deus, o pão de cada dia, Senhor Deus, no seu lar, para que haja ali, Senhor Deus, abundância, haja ali, Senhor Deus, mantimento, haja ali, Senhor Deus, aquilo que vem das Tuas mãos, a bênção do Senhor, e que haja amor nos lares, que haja paz nos corações, que haja alegria, Senhor Deus, nos relacionamentos. Nós clamamos a Ti, Senhor, que a Tua salvação esteja chegando a cada lar, Senhor Deus, a cada família, Senhor, tocando os corações, transformando vidas, ó Pai, operando mudanças e transformações. Nós clamamos a Ti, Senhor, colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, a nossa vida, a vida dos enfermos, Senhor, que Tu estejas visitando a cada um, trazendo cura, Senhor Deus, transformação, libertação, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, e que possamos ver realmente os milagres do Senhor alcançando o Teu povo, Senhor. Nós oramos a Ti, Senhor, e colocamos nas Tuas mãos e pedimos a bênção do Senhor sobre cada enfermo, nos hospitais,
na nossa cidade, nas cidades aqui ao redor, que o Senhor esteja transformando essa situação, ó Pai, como temos visto já, Senhor, as coisas melhorando. O Senhor continue operando e ajudando, Senhor Deus, e transformando essa situação. Nós pedimos a Ti a bênção do Senhor sobre o nosso país, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos estar agora louvando a nosso Deus. Passo agora ao culto para o pessoal que estará ministrando o louvor. Graça e paz, irmãos, graça e paz a todos. Esse cântico está convidando a cada um de nós para estarmos adorando ao Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem assim da forma que você está, porque Deus, Ele nos ama do jeito que a gente é e vai transformar do jeito que Ele quer, com certeza, nós sabemos disso. Vamos adorar o Senhor com alegria no coração, sabendo que Ele cuida de nós a todo instante. Aleluia. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Toda língua confessará, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, essa é a hora da adoração.
como está contigo. Assim como está. Aleluia, glória a Deus. Continuamos adorando ao Senhor, porque Ele tem poder para salvar. Creia nisso. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos e a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Passa o mundo brilhará a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo brilhará a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem
sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Que escutas nós cremos, Senhor. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas clamando, acalma meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Nós sabemos que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o nosso mundo nas Tuas mãos, Senhor. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Como é bom louvar a nosso Deus. Muito bom. Vou estar lendo agora um texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nós agora vamos ofertar ao nosso Deus e dizimar. Quem estiver aqui e tiver no coração esse desejo, que possa estar dizimando e ofertando nesse momento. E quem não estiver também, nós sabemos que no Face nós temos os dados da conta ali. Então vocês fiquem à vontade. Quem estiver preparado aqui, este é o momento. Vamos agora estar agradecendo a Deus pelos dízimos, ofertas. Vou estar orando. Ó Senhor Deus, Pai, grandioso Deus, glorioso Deus, Pai. Nós queremos agradecer-te, Pai, porque em meio a essa pandemia, tantas lutas e dificuldades, nós ainda podemos estar ofertando a Tua casa, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado das nossas famílias e do nosso sustento. E nós queremos agradecer-te a Ti, porque é o Senhor que nos dá e nós estamos devolvendo e agradecendo a Ti por isso. Em nome de Jesus Cristo que oramos pelos dízimos e pelas ofertas. Convido agora o pastor José Elísio, que estará trazendo a palavra de Deus. Graças a paz, irmãos. Os irmãos que estão em casa também. Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui nesse frio, né? Mas na presença do Senhor. Na presença do Senhor nós sentimos o calor do Espírito Santo, que nos dá condições de estar adorando, louvando e glorificando ao nosso Deus. Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos, como tema, tempo de recomeçar. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Ruth, capítulo 1, está depois de Juízes. Ruth, capítulo 1. Lá no Antigo Testamento, depois Josué, Juízes, aí vem Ruth. Amém? Diz assim a palavra: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Alimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambas.
ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo eis até que viesse a ser grandes? Detei-vos eis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas. Que mais amargo é a mim do que a vós mesmas? Porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua nora, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos teus deuses. Volta tu também após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth: Não me inste para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu ali, serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de falar isso. Assim, pois, foram ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltaram dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Muito bem, esse texto nos mostra que a Noemi, no caso, o texto conta a história de Ruth. Muito pouco falado. Nós, às vezes, falamos muito pouco a respeito da história de Ruth, né? E aqui o texto diz que foi no dia em que os juízes julgavam a terra. Logo após o povo sair do Egito, e peregrinando, e estavam ali nas terras, e o Senhor levantava uns juízes para julgar as terras, julgar ali o povo. Então, aqui fala que Ruth era uma mulher moabita. Não fazia parte da linhagem judaica, era de Moabe. Se você voltar o texto, você vai ver que os moabitas eram descendentes de Ló. E os judeus, descendentes de Abraão. Então, você vê que tem uma relação bem distante, mas tem. A história de Ruth está registrada na Bíblia, no livro que leva o próprio nome, o livro de Ruth, né? Então, entrou essa Ruth para a linhagem de Jesus Cristo, após jurar fidelidade à sua sogra Noemi. Se a gente for olhar lá mais para frente, a gente vai ver que Ruth entrou na linhagem de Cristo, né? Mas aqui, tempo de recomeçar. E diz que Noemi era israelita, era das terras de Judá. A Bíblia diz que ela era dele de Belém, o texto diz. E ela saiu com seu marido e seus 2 filhos, diante de uma seca,
que existia na região, para peregrinar nas terras de Moabe, buscando ali ter o seu sustento. E, diante de tudo aquilo, ela não esperava que aconteceria tudo aquilo que aconteceu. Seu marido veio a falecer, e os seus 2 filhos tomaram para si mulheres moabitas. E aquelas 2 mulheres ficaram com os filhos da Noemi por 10 anos. E depois os 10 filhos dela vêm a morrer. E essa mulher fica praticamente como que desamparada. E aí imagina o texto, né? O texto diz que ela se levantou com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor havia visitado o seu povo dando-lhe pão. Ou seja, a seca havia terminado nas terras de Israel. Então, olha, o Senhor visitou as terras de Israel, vamos voltar para lá, porque lá nós temos o que comer. Imagine a situação, quando a fome chega. E ali ela fala, nós vamos voltar para lá. É a nossa esperança de vida. É a nossa esperança de alguma coisa nova acontecer em nossa vida. E aqui a gente, observando isso, o texto diz que ela dispensou as 2 noras. Olha, eu não tenho mais filhos. Eu já estou bem velha, né? Como nós lemos aqui. E ainda que eu tivesse um marido novamente, dizia ela, e os filhos nascessem novamente, vocês estariam dispostas a esperar? Não teriam condições. O tempo já se passou muito. Mas aqui nós vemos que, no texto, que Ruth é o grande exemplo que nós temos aqui, diante de tudo isso. Que Ruth aprende a recomeçar, apesar das perdas. Diante do conselho da sogra, ela toma uma decisão bem diferente da sua cunhada. A sua cunhada fala assim, não, tudo bem, eu vou voltar. E aqui eu acho interessante a gente olhar que a Noemi falou o seguinte, olha, volta para os teus deuses. Volte para os teus deuses. Porque elas não acreditavam no Senhor, não serviam ao Senhor. Serviam os deuses de Moabe. Mas Noemi ainda existia no coração de Noemi uma chama ainda da fé no Senhor. Embora tenha saído das terras de Israel e ido lá para as terras de Moabe, passado por aquela situação, convivido com pessoas idólatras, mas não existia ali a chama da fé no Senhor. Nós temos que entender que às vezes as pessoas estão nos caminhos do Senhor, adorando a Deus, na igreja, depois sai da igreja, né? Vai para outros caminhos, participa de outros cultos, servem a outros deuses, ou talvez não tem mais aquele interesse de estar nos caminhos do Senhor, mas a chama daquilo que Deus colocou naquele momento da conversão ainda continua ali. A chama ainda está ali. Só precisa fazer com que ela fica mais acesa, né? E aqui a gente vê que Noemi, ela não deixou a sua fé. Ela sempre fala a respeito do Senhor. Quando ela fala aqui, o Senhor vos dê que acheis descanso cada uma de vós na casa de seu marido. Ela fala do Senhor, o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E aqui a gente vê que Ruth, diante do conselho, ela toma essa decisão, ela decide seguir a sua sogra onde quer que ela fosse. Por quê? Porque aqui a gente vê que ela reconhece em Noemi uma mulher que ainda temia a Deus. Ela reconhece ali que aquela mulher, mesmo passando por todas aquelas lutas e dificuldades e sofrimentos, ela não deixou de confiar no Senhor. Ela não deixou de crer no Senhor. E ela diz assim, lá no versículo 16, ela fala assim, olha, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus.
ela tomou a decisão de servir ao Senhor, unicamente ao Senhor. Não importa as dificuldades, os problemas e as situações. Eu vou continuar seguindo você, porque eu sei que Deus está contigo. Em outras palavras, a poesia está dizendo assim: se você for dormir lá no meio do mato, eu vou estar dormindo lá. Se você for passar fome, eu vou estar também contigo. Se você for passar por sofrimento, eu passarei também. Mas porque eu sei que você serve a um Deus único e verdadeiro. Em outras palavras, Ruth estava dizendo isso. O testemunho de vida de Noemi era evidente. E Ruth reconhecia isso. E ela decide abraçar a mesma fé, numa demonstração de fé, como está descrita lá em Hebreus, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é isso. Você não está vendo, você não sabe, mas você crê que aquilo vai acontecer. Olha, eu vou voltar contigo para as terras de Israel, porque eu sei que o teu Deus é um Deus que não desampara. O teu Deus é um Deus que dá escape no momento certo. O teu Deus pode até deixar, em determinados momentos, vir o sofrimento, vir a tribulação, vir a dificuldade, mas depois Ele entra com providência. E aqui nós vimos no texto exatamente isso. E aqui a gente vê que ela fala assim: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Olha que decisão. Nada vai me separar de ti. Seria bom se nos nossos dias tivéssemos essa decisão constantemente, de pessoas que decidem por Cristo, e seguir pessoas que também seguem ao Senhor, e falar assim: olha, eu vou estar com Cristo assim como você está com o Senhor. Nada vai me separar do amor de Deus, nada vai me separar do amor de Jesus. A gente vê na história de Ruth isso. Ela não tinha mais nenhuma esperança, humanamente falando, podemos dizer assim, porque sua sogra não tinha mais filhos. Como era o costume na época, não tinha recursos, não tinha propriedade alguma. A única coisa que tinha era a fé no Deus Todo-Poderoso. Às vezes nós precisamos disso. As pessoas estão convictas de que precisam de coisas para servir ao Senhor. E não é isso. A maior riqueza, eu costumo dizer aqui, é a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver casa, se eu não tiver carro, se eu não tiver propriedades, não importa. Mas a minha fé no Senhor não pode faltar. Essa é a riqueza que nós não podemos abrir mão. Se fosse hoje, como seria classificada a decisão de Ruth? Talvez como essa mulher louca, olha, não tem juízo. Ela poderia ficar lá com seus parentes, mas ela vai seguir uma mulher que não tem nada, não tem mais filhos, não tem propriedade, não tem coisa alguma, apenas crê no Deus único e verdadeiro. E isso faz toda a diferença na vida daquele que toma essa decisão. Deus honra aquele que verdadeiramente confia nele completamente, que não abandona a sua fé diante das lutas e dificuldades. O Senhor honra. Mas se diante das lutas e dificuldades, não quero mais, não vou mais para a igreja, não vou mais servir ao Senhor, não vou mais ler a Bíblia, não adianta, aí isso não é uma demonstração de fé. Mas quando nós enfrentamos aquilo e permanecemos fiéis, aí nós lá na frente nós iremos ver ali o agir do Senhor, a manifestação do Senhor, a resposta do Senhor
né, a providência do Senhor, que Deus, Ele honra isso. Ele espera corações sinceros e cheios de fé e confiança nele, unicamente nele. Se nós estamos confiando no nosso braço, nós deixamos de confiar no Senhor. Mas quando nós depositamos a nossa fé e esperança e confiança nele, pode ter certeza que não será decepcionado. Nós não seremos decepcionados. Amém? Como as pessoas reagem diante de algo inesperado e sem solução aparente nos nossos dias? Desespero, murmuração, choro. Aqui a Bíblia diz que elas começaram a chorar. Só que Ruth chorou, mas depois ela voltou. Falou, não, eu vou tomar uma decisão na minha vida. Nós precisamos ter convicções da fé em que nós professamos no Senhor. E aqui a Bíblia diz que ela aprende a amar incondicionalmente. Olha, eu só vou servir ao Senhor se o Senhor me der isso. Olha, eu só vou estar na igreja adorando a Deus se eu tiver isso. Então, isso não é uma fé. Isto aí é uma demonstração de querer algo em troca. Oferecer ao Senhor para ter algo em troca, e não é isso. Deus espera de nós um amor incondicional. Eu amo a Deus porque eu amo Ele. Eu amo ao Senhor porque eu amo Ele. Não porque Ele me deu isso, não porque Ele me deu aquilo, não porque Ele me deu outra coisa. Não. As coisas vêm naturalmente, né? Por conta da nossa fé e confiança no Senhor. Mas a partir do momento que a gente vai para a igreja com a intenção de receber algo, nós estamos querendo uma troca. Olha, eu vou lá adorar a Deus para que Deus me dê isso. Não é isso. E aqui a decisão de Ruth serve como exemplo para os cristãos de hoje, né? No que diz respeito principalmente a andar por fé e não por vistas. Como diz o texto lá, né? Nós devemos andar por fé e não por vistas. Depender exclusivamente do Senhor, né? Quando tem outra opção, principalmente. Depender do Senhor. Ruth tinha a opção de desistir e voltar para seus conterrâneos. Ela podia fazer isso. Mas decidiu abandonar seu povo, abandonar seus deuses, que é o mais importante. Nos nossos dias as pessoas precisam entender que só existe um Deus único e verdadeiro, Jesus Cristo, o Salvador. A Bíblia diz isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não adianta crer em deuses, não adianta crer em outras coisas. Creia somente em Deus e em Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Ruth decidiu crer unicamente no Senhor. E é aí que nós vamos ver que Ruth lá na frente, Deus abençoou de tal forma a vida de Ruth, pela sua decisão de confiar nele. Confiar no Deus verdadeiro. Por isso que ela foi inserida na árvore genealógica de Jesus. Ruth era a bisavó de Davi. Se tornou a bisavó de Davi. E Jesus veio da descendência de Davi. Por isso que lá quando os cegos... Jesus, filho de Davi, usa essa expressão, veio da descendência de Davi. E Ruth está na árvore genealógica do Senhor, Jesus. Por quê? Porque ela decidiu confiar no Senhor. Ela decidiu depositar a sua fé no Senhor. Decidiu seguir ao Senhor incondicionalmente. E aí nós vemos que na nossa caminhada, nós sabemos que vão surgir, momentos que nós precisamos tomar decisões difíceis. Até vistas por outros como loucura. Mas, lá na frente, veremos que foi a melhor decisão que nós tomamos. Porque Deus aprovará aquilo que nós fazemos, se estiver de acordo com a sua vontade. Então, a decisão de Ruth nos leva a crer que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, o Senhor está em busca
de corações sinceros, para que Ele possa fazer cumprir os seus planos. Você fala assim, mas como que eu posso fazer parte dos planos do Senhor? Você nunca imagina. Tem tantas pessoas que estão aí na sarjeta, nas drogas, talvez até no mundo do crime, mas se converte ao Senhor, se rende ao Senhor, e lá na frente é usado pelo Senhor de uma forma diferente. Antes estava sendo usado por Satanás, e a partir do momento que abandona o caminho do erro, o caminho da perdição, e busca o Senhor, Deus trabalha no seu coração e faz com que ele faça parte dos seus planos de vida. Deus tem isso. Nós precisamos aprender que a ação de Deus não é como nós pensamos ou como nós queremos ou imaginamos, mas como Deus quer fazer. Isso acontece com ele quando ele encontra um coração verdadeiramente sincero. E aqui no texto a gente vê isso. E aqui nós vemos que Noemi ainda não tinha entendido, em grande parte, que aquilo que estava acontecendo com ela era o desagrado de Deus. Ela achava que era o desagrado de Deus. Por isso ela disse, olha, não me chame de Noemi, me chame de Mara. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Está lá no versículo de número 20. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Deus tinha planos, e ela ainda não tinha entendido. E é assim. Às vezes, as situações estão acontecendo, e a gente acha que Deus tem abandonado, que Deus tem deixado de lado, que Deus não está olhando, que Deus não está respondendo a nossa oração. Mas os planos do Senhor estão muito mais à frente do que nós pensamos. E aí a gente viu aqui, se você continuar lendo o livro de Ruth, não vou continuar aqui, mas você vai ver que lá na frente, você vai ver que Noemi é abençoada e Ruth vem a casar, né, com Boaz, e Ruth é muito feliz. E por quê? Porque Deus começou a trabalhar em toda aquela situação. Então os planos do Senhor são perfeitos. Nós é que não entendemos muitas vezes. Nós precisamos estar realmente dispostos a aceitar o plano de Deus para nossas vidas, ainda que possam parecer difíceis, incompreensíveis no primeiro momento, mas pode crer que lá na frente você vai ver a diferença de tudo isso. Nós só não podemos desistir. Não desista da caminhada, não desista de continuar. Porque se você desistir de continuar, você não vai ver o agir de Deus. Mas se você persistir, passe por meio da tempestade. A tempestade é difícil, né? O vento vai jogando o contrário, passe por meio da tempestade. Que lá na frente você vai ver uma grande bonança. Vai ver Deus agindo, Deus operando. Amém? Nós vamos estar orando neste momento, agradecendo a Deus e pedindo a Deus, né, você que está em casa, talvez esteja passando por dificuldades, por problemas, esteja aí desanimado da vida. Às vezes a gente ouve algumas coisas de pessoas que, diante das lutas, perde o ânimo, a vontade de viver, não tem mais coragem de fazer as coisas. Não desista. Não desista. Não permita que o inimigo coloque palavras mentirosas na sua mente. Confie no Senhor. Creia que Deus tem planos para a sua vida. Creia nisso. Eu sei disso. Nós falamos isso porque nós temos testemunhos vivos desta verdade. Nós não estamos aqui falando palavras jogadas ao vento. Nós estamos falando palavras que realmente nós vivemos, nós vivenciamos, compartilhamos, e está aqui nas Escrituras, na palavra do Senhor. Apenas coloque no Senhor. Derrame o seu coração na presença de Deus e confie nele. Amém? Deus amado, Deus bendito, nós queremos te louvar, Senhor.
nós queremos bendizer o teu nome, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor e ninguém mais. Só o Senhor é poderoso, e Jesus Cristo, seu único Filho, que veio a este mundo para libertar o homem das garras do diabo, para desfazer todas as obras de Satanás. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós aqui estamos, ó Deus, na tua presença santa, diante desta palavra, ó Deus, do Senhor, que nos mostra, meu Deus, ó Deus, como essas duas mulheres passaram por dificuldades, Senhor Deus, passaram, ó Deus, por situações difíceis, mas não desistiram de prosseguir, ó Deus, confiando no Senhor. E nós vimos em tudo isso, que o Senhor lá na frente abençoou, e nós sabemos que muitas vidas que estão nos ouvindo nesta noite, podem estar passando por situações difíceis, Senhor, podem estar, meu Deus, desanimando da caminhada, podem estar, Senhor Deus, sem mais vontade de prosseguir, por conta das lutas, por conta das tribulações da vida, por conta das aflições que têm surgido no dia a dia. Mas, Senhor, meu Deus, que a tua mão poderosa, Senhor, esteja, meu Deus, vindo, ó Deus, sobre esta vida como um consolo, Pai. Ó Deus, como um refrigério, Senhor. Ó Deus, como, ó Deus, uma esperança, ó Deus, que ainda não tenha sido brotada nesse coração, para que eles possam, ó Deus, confiar unicamente em Ti e saber que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem sustentado, o Senhor é que tem sido refúgio mesmo diante das lutas. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu peço a Tua bênção, Senhor Deus, sobre esta vida. Eu peço a Tua bênção, Senhor Deus, sobre esta casa, representada por este irmão, por esta irmã, Senhor. Ó Deus, que tem, ó Deus, convivido com situações, ó Deus, além daquilo que eles podem suportar, Senhor. Mas que, ó Deus, eles possam confiar unicamente em Ti e saber que o Senhor é que vem em socorro nos momentos de dificuldades. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, esta pessoa que talvez tenha desistido de viver, ó Senhor Deus, não permita, ó Deus, que essas palavras de mentira do inimigo venham, ó Deus, penetrar neste coração e nesta mente. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, repreendemos toda palavra mentirosa do diabo, repreendemos, meu Deus, toda seta maligna sobre esta vida, Senhor, e declaramos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família, para a glória do Teu nome, porque sabemos que grandes coisas tem o Senhor, ó Deus, a fazer, ó Deus, nesta vida, nesta casa, nesta família, Senhor Deus. Nós sabemos que grandes planos tem o Senhor para essas vidas, e o inimigo sabe disso e quer destruir. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, ó meu Deus, fortalece, ó Deus, fortalece aquele que se afastou dos Teus caminhos, aquele que, ó Deus, que está andando por caminhos errados, que volte-se para o Senhor, ó Pai, que volte-se verdadeiramente, ó Deus, para o caminho, ó Deus, da fé que um dia chegou ao seu coração no início da conversão. Nós clamamos a Ti, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção, pedimos a bênção do Senhor sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor. Abençoa o Teu povo, fortalece na fé, para que ninguém venha desfalecer, mas continuar confiando e crendo no Senhor, porque o Senhor é quem vai nos dar cada dia mais, ó Deus, a força necessária para resistir ao mal, para resistir, ó Deus, às tentações e avançar, ó Deus, no caminho para a eternidade que o Senhor tem reservado para aqueles que Te buscam e creem no Senhor. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, na sexta-feira nós teremos o nosso culto de oração. Nosso culto de oração às 8 horas. Os irmãos estão convocados para estar aqui, né? Estar orando ao Senhor, buscar ao Senhor. Vamos buscar a Deus, vamos buscar ao Senhor em oração. Amém? Nós vamos então, assim, os irmãos não esqueçam de trazer o quilo no próximo domingo. Nós teremos o culto de ceia, os irmãos estejam presentes, né? Vamos ter aqui um momento de louvor e adoração, né? Façam a sua inscrição no grupo para a gente ter um controle do número de pessoas, para não ter um número acima daquilo que a igreja pode suportar, né, nesse momento de pandemia. Tá bom? Então fiquem na graça e na paz do Senhor. Que Deus abençoe. Até o próximo domingo, em nome de Jesus.